Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos à terceira live sobre o livro Fátima, que relata sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, de Portugal. Eu já te convido a curtir essa live, compartilhar e se inscrever no canal do YouTube Mãe Santíssima 2023. Hoje nós vamos falar sobre São Francisco Marto, que foi um dos pastorinhos, único menino que esteve nas aparições do anjo e depois nas aparições de Nossa Senhora lá em Fátima. Francisco, na época, era uma criança pequena ainda, de apenas 8 anos, irmão de Jacinta, filho de um homem muito honesto, muito correto da região, o senhor Manuel Marto, e era fruto do segundo casamento de sua mãe, já que ela ficou viúva muito cedo e se casou com seu Manuel, tendo então Francisco e Jacinta como filhos. Francisco nasceu dia 11 de junho de 1908, em um lugarejo próximo a Fátima, pertencente à paróquia de Fátima. Era um menino muito discreto, reservado, calado, não falava de si nem dos outros, era muito introspectivo e muito voltado à devoção de Nossa Senhora, mesmo antes das aparições. Então, Francisco era uma criança extremamente discreta e introspectiva. E na época das aparições, ele era uma criança analfabeta. Ele não tinha aprendido a ler nem escrever. Ele não foi matriculado, assim como muitas outras crianças da vizinhança, seguindo uma tendência da época de Portugal. O professor, naquela época, fazia duras críticas à igreja e à doutrina da Igreja Católica, já que o seu governo, o reinado daquela época, tinham rompido com a Igreja Católica. Então, as crianças que estudavam nas escolas públicas passavam por essa dificuldade, onde os professores faziam críticas abertas à igreja e a tudo que ela ensinava. Sendo as suas famílias extremamente devotas e extremamente católicas, optavam então por não colocar seus filhos na escola. Isso acabava afastando eles do conhecimento formal. Francisco não brigava de jeito nenhum com ninguém, ele preferia ceder sempre, e ele dizia, depois das aparições, ele ficou tão encantado com Nossa Senhora e tinha tanta sede de ir para o céu, que ele dizia que também não queria estudar, que ele não precisava aprender a ler, porque ele já ia partir logo para o céu e que seria desperdício, que ele preferia então ficar rezando na igreja, lá diante do sacrário, onde ficava Jesus escondido, como ele mesmo dizia. Então, Francisco foi uma criança muito humilde, assim como a sua irmã Jacinta e a sua prima Lúcia. Em meados de janeiro de 1919, ele adoeceu gravemente da gripe espanhola. Já tinha contraído essa gripe antes e nesse período ele contraiu então uma infecção pulmonar que o levou à morte tempos depois. O que impressionava a todos é que, apesar de Francisco sofrer tanto em cima de uma cama, ele estava sempre alegre e dizia que queria ir logo para o céu, como Nossa Senhora havia prometido a ele. Então, Lúcia um dia perguntou para ele se ele estava sofrendo muito e ele respondeu de seguinte forma: bastante, mas não importa. Eu sofro para consolar Nosso Senhor e depois, daqui a pouco, eu já vou para o céu. Então, a pressa dele era ir para o céu. Tanto é que quando as pessoas insistiam perguntando para ele o que você quer ser quando crescer, ele nunca tinha resposta. Até que um dia uma adulta, uma pessoa da vizinhança falou: você quer ser padre? Ele: não quero ser padre.
Poxa, mas você não quer ser nada? Não, eu quero ir logo para o céu. Eu quero logo contemplar a face de nosso Senhor, ir com Nossa Senhora para lá. Então, Francisco, ele sempre tinha o céu como foco. O céu era o seu objetivo. E isso aumentou muito quando ele conheceu Nossa Senhora pessoalmente. Porque antes ele já era uma criança contemplativa, reflexiva, já se dedicava às suas orações. Mas depois que Nossa Senhora pediu para ele rezar muito o terço e fazer sacrifícios pelos pecadores e também para consolar o coração de Nosso Senhor, ele passou a viver inteiramente para o céu. Então esse mundo já não cabia mais. Ele já não tinha interesse por nada que acontecia na vida terrena. Teve um momento que Lúcia foi visitar Francisco, né? Enquanto ele estava doente, e ela pediu para ele para não esquecer dela e deu alguns recados. Ele falou: Lúcia, eu não vou me comprometer de entregar esses recados para Nossa Senhora, porque eu vou esquecer. Quando eu ver a face da nossa mãe, eu não vou me lembrar de nenhum desses recados. Então, Lúcia ficou de interceder por todas as causas que ela precisava, que ela queria, porque ele realmente disse que não ia se lembrar quando ele encontrasse com Jesus. Francisco faleceu em 4 de abril de 1919, com quase 11 anos. Ele partiu em meio ao sofrimento, mas com um sorriso sereno no rosto. E durante aqueles momentos difíceis para a família, em que a mãe, chorando, muito triste pela partida do filho, ela foi consolada por Jacinta, que era menorzinha que Francisco. Jacinta disse para ele: por que estás sofrendo? Se Francisco estava tão feliz em morar no céu, não tem por que estar sofrendo. Então, Jacinta demonstrava uma grande maturidade e uma grande certeza da glória que esperava por eles no céu. Francisco, então, foi sepultado no dia seguinte no cemitério de Fátima. Depois, quando começou, então, a acontecer os milagres, né, atribuídos a ele, teve a abertura para a sua beatificação. E as autoridades eclesiásticas ordenaram que exumassem o corpo do pastorinho e levassem para a Basílica de Fátima. E assim foi feito, exumaram o corpo. Só que quando eles abriram o caixão, não era Francisco que estava lá, era um menino muito maior, que não era compatível com a idade dele. E aí questionaram a questão da identidade, né, da veracidade de todos aqueles fatos, mas em seguida exumaram novamente, aprofundaram as escavações e encontraram então o corpo de Francisco com o seu terço segurando nas mãos. E eles tiveram a certeza de que era Francisco porque os seus pais conheceram as contas do rosário que ele rezava diariamente. E aí, então, Francisco foi levado para a Basílica de Fátima, onde foi sepultado, e até hoje ele permanece lá. Francisco realizou vários milagres durante a sua vida, ainda aqui nessa terra, e depois que ele faleceu também. Então, as pessoas das quais ele tinha mais pena, mais dó, e que ele fazia questão de interceder por elas, eram as pessoas doentes. Francisco tinha uma compaixão muito grande pelas pessoas que eram doentes. Então ele intercedia, ele pedia a Nossa Senhora por aquelas pessoas e várias curas aconteceram enquanto ele estava vivo. E isso foi acontecendo também após a sua morte.